Que a graça e a paz de Deus nos conforte. A cada dia que passa, é um minuto a menos para Jesus voltar. O momento é hora de exultar o nosso coração, certamente quando compreendermos que de fato Cristo está às portas. Grande alegria vai fazer com que o nosso coração anseie cada vez mais pela volta de Jesus. No livro de Apocalipse 14, verso 7: E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É tempo de adorar o Senhor. Deus é o Criador. Deus é o que te mantém. Foi Ele que te criou. Você é fruto das mãos de amor de Deus. E você é mantido por Deus. É Ele que mantém a tua vida. Ele é responsável pela tua subsistência. Ele é responsável pelo teu pão, pelo ar que tu respira, pelas roupas que você veste. Tudo vem de Deus. E foi Deus que te salvou. Na cruz, Ele morreu por amor a ti. Nas montanhas do Peru, próximo à Argentina, foi encontrado ali 3 crianças, 3 múmias de crianças que foram sacrificadas, que foram enterradas vivas. Aquelas crianças recebiam uma alimentação especial, recebiam vestes especiais, um tratamento especial. Elas eram preparadas para serem sacrificadas ao Deus Sol. Na pré-adolescência, elas eram levadas ao templo, se apresentava aquela imagem do Deus Sol, o sacerdote fazia lá os rituais, colocava um símbolo do sol na cabeça daquelas adolescentes e depois elas eram levadas para as montanhas e mais um ritual era realizado. Ela tomava uma bebida com o nome de xixa. Aquela bebida dopava. Então aquela criança era colocada em um buraco e enterrada viva. Você pode ir no museu da Argentina e lá estão ali os corpos de 3 crianças que foram conservadas justamente para a humanidade ver a prova viva da falsa adoração. Os astecas também sacrificavam seres humanos, tiravam o coração da pessoa viva e oferecia ao Deus Sol. Por gerações e gerações, as civilizações têm adorado ao Sol. O Deus Inca era o Sol, o Deus Azteca era o Sol, o Deus Maia era o Sol, Mitra era o Sol, Deus romano também. Se você pensa que 25 de dezembro celebra o nascimento de Jesus, trata-se de uma celebração pagã. 25 de dezembro é dia de Mitra. Esse dia a igreja adotou como o nascimento de Jesus, mas isso não tem nada de verdadeiro nisso. O Deus da Suméria era o Sol, o Deus babilônico, o principal, era o Sol, o Deus Hélio era o Sol, o Deus grego. As tribos indígenas do Brasil também adoravam a Tupã, o Sol. Na Praça do Vaticano tem um Sol, o símbolo dos jesuítas é um Sol, o ostensório é o símbolo do Sol com a cruz, união do paganismo com o cristianismo. Esse ritual onde é levantado a hóstia como se fosse o corpo de Cristo, mas na verdade é o Sol. Se você for no inglês, a palavra domingo é Sunday, dia do sol. Em alemão é Sonntag,
dia do sol. Um dos símbolos que se espalha por todo o mundo, o obelisco, que já existia na época da Bíblia, quando fala no poste ídolo. Ali é uma referência ao obelisco. O Egito preservou ainda os mais antigos obeliscos que se tem conhecimento, e você vê ele espalhado por toda parte do mundo. Você vê ele em São Paulo, na Argentina, em Lisboa. Na França recebe o nome de Torre Eiffel, é de metal. No centro político do mundo, Washington, lá está o obelisco. E também no centro religioso do mundo está o obelisco, que é na Praça São Pedro, no Vaticano. Quem são os responsáveis pela instalação desses obeliscos no mundo? Os maçons. Eles mostram ali o seu poder. O obelisco é uma representação de Baal, o deus da fertilidade. É como se fosse um falo, um órgão genital masculino, representando a fertilidade, mas também representa um raio do sol. Agora você se pergunta, por que por gerações e gerações a humanidade tem adorado o sol? Se você for no livro da maçonaria, Morais e Dogma, lá diz o seguinte: o sol que as gerações adoram não é o sol astro, mas é o rival de Yahvé, a grande estrela que caiu. Amigo, se você tem o domingo como dia de adoração, você não sabe a origem, Daniel 7,25 fala que o sistema da besta, esse sistema que se opõe a Deus, mudaria os tempos e mudaria a lei. Mudou a lei de Deus. Foi quando a igreja se uniu com o Império Romano, quando Constantino começou a ditar as regras para a igreja, foi que esse dia passou a fazer parte da adoração cristã. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Deus não aprova essa mudança. Mateus 15,6 ele fala: é assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15,9 em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então entenda, se você transgride o sábado e observa o domingo, você está seguindo tradições de homens, não o mandamento de Deus. Deuteronômio 4,2 Deus diz: não acrescenteis nada e nem diminueis nada da palavra, para que vocês guardem os mandamentos que eu vos mando. Provérbios 30, 5-6 toda a palavra de Deus é pura, não acrescente nada às suas palavras, para que você não seja achado por mentiroso. Tiago 2,10 se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Êxodo 20, de 8-11 lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então o sábado é o dia que Deus descansou, é o dia que Deus santificou. Êxodo 20, de 8-11 fala isso. E o sábado também é o sinal de Deus. Enquanto os cananeus tinham vários dias santos dedicados aos seus deuses, o povo de Deus tinha unicamente o sábado como dia santo. Ezequiel 20:12 fala que o sábado era sinal entre Deus e o seu povo. No livro de Isaías 58, 13-14, aqueles que guardam o sábado serão ricamente abençoados em todos os aspectos. Por que Satanás atacou o sábado? Por quê? Porque o sábado é importante para a adoração. O sábado não é simplesmente para você descansar, é o dia de adorar o Senhor. Santificai os vossos sábados, é o dia santo, separado para Deus. O sábado é importante para a nossa salvação. 1 João 3,4 fala que o pecado é transgressão da lei. E Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, quem está em Cristo não vive pecando. Quem está em Cristo não vive transgredindo a lei. Hebreus 5,9 fala que Deus tornou o autor da salvação de todos os que lhe obedecem. Então a obediência
é importante. Eu sei que muitos pastores combatem a adoração no dia do sábado. Eles dizem que isso aí é coisa para os judeus, mas Ezequiel 22, 26 e 31 diz: o seu sacerdote violenta a minha lei, profana as minhas coisas santas, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles, por isso eu derramarei o meu furor sobre eles. Então há uma maldição de Deus para aqueles que estão ensinando as pessoas a transgredirem o sábado. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Tem uma relação de livros aí que dizem, livro do ano 100, do ano 200, do ano 300, do ano 500, onde católicos e protestantes usam esses livros para dizer que a igreja primitiva guardava o domingo, que houve uma mudança. A base para esses grupos é a tradição, onde fala que os pais da igreja mudou. Meu amigo, entenda uma coisa: o domingo foi introduzido na igreja através de muitos enganos. A Bíblia, a palavra de Deus, é protegida pelo Espírito Santo. O homem não pôde mudar a Bíblia por mais que tentasse. O homem não pôde destruir a Bíblia por mais que tentasse. Várias Bíblias foram queimadas, pessoas foram queimadas porque traduziram a Bíblia em outras línguas, porque liam a Bíblia, mas Deus não permitiu que o homem adulterasse a Bíblia. Mas esses livros foram adulterados com certeza. Os livros que são atribuídos aos pais da igreja foram adulterados e a guarda do domingo foi imposta, assim como outras doutrinas também que não têm base bíblica foram colocadas nesses livros. Mas a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, guardava o sábado. Lucas 4,31: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então Jesus Cristo pregava no sábado na igreja. Ele não falou em lugar nenhum que houve essa mudança. Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,16, o costume de Jesus, o fundador da igreja do Novo Testamento, ele guardava o sábado, era costume dele guardar o sábado. No ano 30, depois de Cristo, Lucas escreveu, no livro de Lucas 23:56, lá diz: e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, no ano 30, depois de Cristo, os discípulos estavam guardando o sábado como mandamento. Mateus 24:20, Jesus falou: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado nem no inverno. Isso aí era um texto referente à destruição de Jerusalém, ao cerco de Jerusalém, onde houve uma fuga dos cristãos para que não morressem pelo exército romano. E essa fuga ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70, Jesus falou: cuidado para que não ocorra no sábado. Por quê? Porque no sábado as pessoas estariam na igreja, os cristãos estariam adorando, então seriam pegos. O apóstolo Paulo também guardou o sábado. No livro de Atos 13:14, fala que na sinagoga, no dia de sábado, eles assentaram. Atos 13:44, no sábado seguinte ajuntou toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 16:13, no sábado eles foram para a beira do rio orar. E Atos 17:2, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados pregou para eles a palavra de Deus. Então, o mesmo costume que era de Jesus, Paulo também tinha, que no sábado, que era de no sábado ir para a sinagoga, assim como os primeiros cristãos. Atos 16:4, Paulo também estava todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Atos 18:11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, em 1 ano e 6 meses, Paulo ficou ali 78 sábados. Isso não é coincidência. Isso mostra a vida dos primeiros discípulos. No sábado era o dia de adoração, o dia de ir para a igreja. Então, juntamos apenas esse texto que lemos no livro de Atos sobre Paulo
84 sábados, ele está registrado que Paulo guardou esse dia. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor não é o domingo. A Bíblia diz, Isaías 58:13, o santo e dia do Senhor. Mateus 12:8, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Em Romanos 6, de 3-6, que fala que o batismo é o símbolo da ressurreição e não o dia do domingo. Deus, em lugar nenhum, autorizou as pessoas a mudarem o dia de adoração do sábado para colocar o domingo no lugar. Guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. O apóstolo Tiago diz que você é culpado de todos. Tiago 2:10 é muito claro. Não basta você guardar 6 mandamentos. Não basta você não adorar a imagem. Não basta você não ter outro Deus. Não basta você não matar, não roubar, não adulterar. Se você transgredir o 4º mandamento, que é o sábado, você, diante de Deus, é culpado de todos. Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 2, ali tem a obra do selamento. Os servos de Deus estão sendo selados. Esse momento, certamente, são nos dias que estamos vivendo. As pessoas estão sendo seladas. O selo de Deus está sendo colocado nas pessoas. E no versículo 3 do capítulo 7 de Apocalipse, diz que após o selamento, Deus soltaria os ventos destrutivos e esse planeta iria entrar em um caos como nunca entrou. Se você pensa que vivemos momentos difíceis agora, entenda, coisas piores virão. No momento, a mão de Deus está restringindo os perversos demônios e os seus agentes humanos. Mas no momento que Deus parar, no momento que Deus tirar sua proteção, sangue vai rolar por essas ruas como se fosse água. Escravidão, guerras, violência, roubos. A lei de Deus será pisada totalmente por aqueles que a vida toda rejeitaram. Mas a pergunta é, qual é o selo de Deus? Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo de Deus é o Espírito Santo. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. A principal característica daqueles que têm o Espírito Santo não é falar em línguas, de forma alguma. Não são as revelações. A principal característica daqueles que têm o Espírito Santo, no livro de Atos 5:32, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqueles que têm o Espírito Santo não vivem em pecado. E aqueles que não estão guardando o sábado estão em pecado. E entenda isso. Nos dias em que estamos vivendo, o selamento de Deus está ocorrendo. E todos os que forem selados, todos os que têm o Espírito Santo, irão guardar o sábado. Uma grande prova está vindo sobre o mundo. E o sábado vai estar nessa grande prova. Alguns países, principalmente os Estados Unidos, já começou a mudar algumas de suas leis. Logo, logo, leis serão impostas para a humanidade. E entre elas, leis que obrigam as pessoas a transgredir a lei de Deus. E entre elas vai estar o sábado. Tiago 4:17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que o sábado é o dia do Senhor, é o dia de adorar o Senhor, e você não está guardando, você está pecando. Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta de si ao seu pastor. Você não vai dar conta de si ao Padre. Nos últimos dias, o apóstolo João, no Apocalipse, escreveu, Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus. Veja só, aqui não fala uns mandamentos. Os santos nos últimos dias guardarão quer dizer, todos os mandamentos de Deus. Apocalipse 22:14. Felizes aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está chegando o dia. O tempo está se esgotando. Jesus está voltando. E em breve, os salvos serão levados aos céus, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus entrarão pelas portas da cidade santa e também irão agora receber a imortalidade, porque irão ter acesso novamente à árvore da vida. A hora chegou, o tempo é agora, é tempo de adorar o Senhor. Jesus falou: vem a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Espírito é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Verdade é a palavra do Senhor. Você nunca será um cristão se você tiver só o Espírito. E você nunca será um cristão se você tiver só a palavra. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Amigo, o sábado é o marco no tempo da verdadeira adoração. É o dia de adorar o Senhor. É dia de passar tempo com Ele. É dia de você ter tempo com a tua família. É dia de você descansar o seu corpo e descansar em Deus. Não é o domingo, é o sábado. Ó Deus, se aproxima, Senhor, de nós o fim de todas as coisas. E bendito sejas Tu, Pai, porque Tu não pedes de nós coisas terríveis, como o Deus mau desse mundo pede sacrifício. Senhor, a verdadeira adoração leva à vida. A falsa adoração leva à morte. E os verdadeiros adoradores Te adorarão em espírito e em verdade. Ó Senhor, abençoe todos nós. Concede-nos o poder do Espírito e torna-nos obedientes à Tua palavra, para que sejamos todos verdadeiros adoradores, que um dia, Senhor, muito em breve, estaremos contigo na Cidade Santa e também, Senhor, com direito a termos de volta o fruto da árvore da vida, para termos a vida eterna ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém.